Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Hoje é dia 8 de março, segunda-feira, Dia Internacional da Mulher. Do Evangelho segundo São Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existe alguma coisa dentro de nós que nos projeta para fora de nós. Parece uma certa insatisfação com aquilo que nós somos, com o que temos, que nos faz querer mais. É um impulso muito positivo, nos leva a crescer e nos leva a querermos fazer mais, a progredir. Porém, este impulso precisa ser dosado, porque às vezes ele nos impede de enxergar o que nós somos, o que nós temos, e especialmente nos impede de valorizar essas coisas. É por isso que a gente acaba tendo uma tendência de achar que o que é exterior é melhor, que o que está fora de nós é melhor, que o que os estrangeiros, por exemplo, fazem é melhor. E, em consequência disso, uma incapacidade de ver aquilo que é próximo de nós. Existem certas pessoas que têm uma tendência de achar que tudo que tem no Brasil não presta, por exemplo. Como também de acharem que a sua família é ralé. Olham para fora, veem outras pessoas, outras famílias e pura e simplesmente invejam, acham que lá está melhor, que aqueles são melhores. É nesse contexto aqui que Jesus se apresenta diante do povo da sua cidade de Nazaré. E ali, sendo rejeitado, acaba por utilizar esse provérbio, que nenhum profeta é aceito na sua terra, e dar exemplos disso, citando 2 profetas que, por não terem sido bem recebidos, bem acolhidos, acabaram se dirigindo, e em consequência disso a ação de Deus também, a estrangeiros. A viúva de Sarepta e ao sírio Naamã, quando os profetas eram de Israel. Então essa tendência pode nos impedir de enxergar o que nós temos, o que nós somos, e aí entra uma coisa preocupante, de não enxergarmos os dons e as ações de Deus por nós. A gente pode ficar esperando que aconteça com a gente coisas extraordinárias e não enxergamos as coisas do dia a dia que Deus nos dá. Eu diria que isso aqui é quase um complexo de inferioridade espiritual que nos impede
de nos aceitarmos, de nos conhecermos. Nós precisamos superar isso. Imagine Jesus estar ao nosso lado, estar falando conosco e a gente não aceitá-lo, não entendê-lo, porque a gente está procurando um outro jeito, uma outra manifestação. E a gente não aceita aquela que nós temos, porque é simples demais, porque é muito próxima de nós, porque não é extraordinária. Para encerrar, eu ilustro com uma coisa que eu presenciei uma vez, quando morava em Roma, estudava lá, morava num colégio, o Colégio Pio Brasileiro, onde moravam cerca de 120 padres, a maioria brasileiros, porque a casa era destinada a isso, mas alguns estrangeiros também. Lá morava um padre espanhol, um jesuíta espanhol, que curiosamente morava no Colégio Brasileiro. Ele tinha uma ligação muito grande com o Brasil e com a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Por isso ele era professor na Universidade Gregoriana e, por opção, morava no Colégio Brasileiro. Quando ele completou 70 anos, nós participamos de uma missa de ação de graças. Ele já é falecido, que Deus o tenha. Quando ele se chamava Padre Félix Pastor. Quando ele então completou 70 anos, participamos dessa missa de ação de graças, onde ao final da missa ele dirigiu espontaneamente uma ação de graças a Deus por tudo que ele viveu, por tudo que ele era. Então ele começou agradecendo a Deus por ter nascido, depois por ter sido cristão, depois por ter se tornado padre, depois por ter sido jesuíta. E a última ação de graças que ele fez nos comoveu muito. A última coisa que ele disse foi que agradecia muito a Deus por ter conhecido o Brasil, com quem ele tinha uma ligação muito grande por causa dos brasileiros. E ele disse assim: eu agradeço a Deus por ter conhecido o Brasil. Vocês brasileiros têm certas qualidades que vocês nem sabem que têm e que são maravilhosas. E isso tocou profundamente na gente. Estando lá também, muitas vezes convivi com alguns padres italianos que trabalharam no Brasil e era impressionante o amor que eles tinham por esta terra e pelos brasileiros. Trabalhei com um padre ancião, lá também já falecido, que trabalhou mais de 20 anos no Brasil e por problemas de saúde não podia mais ficar aqui. O bispo o chamou de volta, mas os seus familiares, sua irmã, com quem eu estive, me falou, ele voltou para cá, mas o coração dele ficou lá, ficou no Brasil. Então lá eu tive a oportunidade de descobrir, não obstante certas falhas que nós temos, certas coisas que atrapalham a nossa vida, mas também certas qualidades que nós temos, que são verdadeiros dons especiais que Deus deu para nós, para todos nós brasileiros. E então isso me faz pensar nesta dificuldade que nós temos de apreciar aquilo que somos, aquilo que nós temos, e com isso não enxergamos as qualidades e os dons de Deus. Hoje, de maneira especial, sendo o Dia Internacional da Mulher, penso que é um dia útil para a gente pensar no dom maravilhoso que Deus concedeu ao criar a mulher. Acho que elas devem refletir sobre isso também, e os homens também devem refletir. Sobre as qualidades da mulher, sobre o capricho de Deus nesta pessoa, neste ser, que encanta, que maravilha. Tantas qualidades que eu acho que são atributos próprios de Deus que especialmente Ele colocou na mulher e só na mulher, para que a humanidade tivesse um pouco mais de experiência do amor de Deus, do zelo de Deus, do cuidado de Deus, do ser maravilhoso que Ele
que Ele é, porque cria alguém capaz de tanta generosidade. Poderíamos falar de muitas coisas, mas a gente resume tudo numa única palavra. Por exemplo, mãe. Rezemos. Ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa Igreja, governando-a constantemente, pois sem vosso auxílio ela não pode salvar-nos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus. Parabéns a todas as mulheres.